gravar nesse instante. Legal. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula, nossa terceira aula da nossa disciplina aqui especial, Introdução aos Apócrifos do Antigo Testamento. Espero que todos estejam conduzindo bem as rotinas e obrigado por fazer parte desse curso nessa sexta-feira, já tarde da noite, 10 da noite, né? Mas estamos aqui juntos para compartilharmos aí o conteúdo que temos para hoje, que é fazer uma exploração aí resumida, até porque o conteúdo também é muito grande. Quem teve a curiosidade de ver a Sabedoria de Salomão e também a Eclesiástico, são literaturas relativamente extensas, e infelizmente, né, até isso seria um curso mais aprofundado, nós não vamos conseguir ler tudo e nem tampouco explorar todos os aspectos, mas ainda assim, nós conseguiremos, na medida do possível, né, abordar aí pontos importantes em termos de introdução e, como é nosso objetivo, vermos eventuais diferenças e semelhanças com a literatura do Antigo Testamento, a literatura canônica, tá? Retomando a ideia, nós já, na primeira aula, espero que todos tenham assistido, na primeira aula nós fizemos aí um grande arrazoado, né, sobre a questão aí introdutória dos apócrifos, em termos gerais, falamos o porquê que se chama literatura apócrifa, quais são as posições das igrejas ou das tradições, da tradição judaica, das várias tradições cristãs em relação a essa literatura, e finalmente, nós começamos, a partir da segunda aula, a falar da parte histórica, né, da historiografia de Macabeus, primeira e segunda Macabeus. Espero que todos aí tenham saído da aula meio que animados para ler esse livro, se é que já não leram. E hoje temos uma porção muito interessante aí da nossa aula, referente a sabedoria, aos ditos livros sapienciais. Então, hoje nós estamos no dia 21/8/2020, aula 3, Sabedoria de Salomão e Eclesiástico. Então, ao findar dessa aula, nós estaremos na metade do nosso curso, né, nesse curso de tiro curto que nós temos por aí, ok? Antes de começar a aula, vamos orar ao Senhor para que Ele nos abençoe e dirija a nossa jornada durante essa horinha que nós estaremos aí disponíveis para a aula. Senhor nosso Deus, glorificamos o Teu nome. Como é bom, Senhor, estar junto de irmãos para falarmos a Tua palavra, para, Senhor, juntos sermos abençoados, compartilharmos informações importantes. E eu creio que muitos de nós, por estarmos no fim já dessa semana, tarde da noite, estão cansados por ter trabalhado, por ter servido. E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor renove o nosso vigor nesse momento, para que possamos aproveitar bem esse conteúdo. Abençoa também todos os irmãos, ó Pai, que vão acessar esse conteúdo mais tarde, que em todo lugar, em todas as circunstâncias, o Senhor possa ser glorificado e que por meio desse conteúdo também nós possamos crescer na fé. E na medida em que nós crescemos na fé, também possamos ajudar a outros que cresçam também. Que o Senhor nos dê essa sabedoria que foi tão ansiada, tão perseguida pelos judeus, que o Senhor possa nos dar essa sabedoria, Pai. Que a Tua mão esteja sobre cada um de nós, nos proteja de todo mal. E eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá para o nosso conteúdo de hoje, relacionado à sabedoria de Salomão. Alguém conseguiu ler, pessoal? Espero que pelo menos alguns de vocês tenham conseguido ler. E, assim, quando nós falamos de literatura sapiencial na Bíblia, né, nós estamos falando em termos gerais também, incluindo também porções dos livros ditos poéticos, né? Porque muito da linguagem sapiencial foi escrito de forma poética também. Então, são dois gêneros que às vezes se interconectam e se sobrepõem um ao outro. Então, por exemplo, nós consideramos o livro de Salmos como um livro
poético. Entretanto, nós temos alguns salmos que, ainda que sejam formatados aí na sua estrutura poética, são salmos também sapienciais. Da mesma maneira, nós temos aí uma porção, né, dos apócrifos, particularmente dois livros que nós consideramos como ditos ou como escrituras de sabedoria, e vamos começar nessa primeira parte da aula falando sobre a sabedoria de Salomão, ou simplesmente chamado livro de sabedoria, né? E depois, na nossa segunda parte dessa aula ainda, nós falaremos sobre o Eclesiástico de Ben Sira, né? Um livro aí que provavelmente você, muito provavelmente, nunca teve contato, e é um livro também muito interessante. Começando aí pela sabedoria de Salomão, certo? Vamos lá? Vamos falar um pouquinho do livro. Livro da Sabedoria, ou Sabedoria de Salomão, é um documento judaico escrito em grego, composto provavelmente por judeus residentes em Alexandria, e foi feito em meados do século I antes de Cristo, tá? Então, em termos aí históricos, é um livro bastante recente, tá? Se nós considerarmos que Malaquias foi escrito mais ou menos no quarto século antes de Cristo, então o livro de sabedoria vem quase que 3 séculos depois, 200 e quase 300 anos depois daquilo que Malaquias escreveu e deixou revelado, tá? Foi escrito em grego, então esse é um fator importante também, nós já exploramos isso daí, mas toda a tradição de escritura grega, ela foi desde cedo, muito cedo, a partir da tradição judaica, considerada como um livro importante, porém não canônico, tá bom? E foi composto por judeus residentes em Alexandria em meados do século I a.C. Então, só para vocês terem uma ideia, Alexandria, né, é uma cidade antiga muito conhecida, era a capital quase que cultural do norte da África, tinha uma colônia muito relevante de judeus que lá residiram a partir do tempo aí do exílio, né? Muitos judeus, como vocês sabem, não voltaram do exílio babilônico. Eles permaneceram espalhados em todo o mundo e residiram, algum deles, em Alexandria. Alexandria é um centro muito importante em termos culturais. É em Alexandria que provavelmente surgem as primeiras tentativas e as primeiras versões e tradições de tradução do texto da Bíblia hebraica para a língua grega, que nós chamamos de Septuaginta. Então, é um lugar aí muito propício, né, em termos aí de efervescência cultural, e são judeus aí dessa linhagem que estão lá, e isso vai influir bastante na forma em que, eventualmente, o texto foi escrito. É um dos 7 livros sapienciais presentes da Septuaginta, junto com Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Jó e Eclesiástico, tá? Então, na Bíblia grega, na Septuaginta, nós temos um corpo maior de literatura sapiencial. É considerado, né, deuterocanônico na tradição católica, né, e anagnoskômena, né, livros dignos de leitura na tradição ortodoxa, tá? Então, repetindo, tanto na tradição católica quanto na tradição ortodoxa, ambos os livros são considerados literatura de inspiração divina, e é apenas na tradição protestante que essa literatura é considerada como literatura apócrifa, ou seja, espúria, né, ou uma literatura que não é literatura de inspiração divina. Beleza, pessoal? O autor. Então, a questão da autoria é um negócio muito complicado. Porque se nós chegamos num consenso de que o livro foi escrito no primeiro século antes de Cristo, não pode ter sido Salomão, pelo menos o Salomão que nós conhecemos como rei, filho de Davi e o homem mais sábio da terra. Salomão é um homem do século 10º para o 9º antes de Cristo. Então nós temos 8 séculos de diferença, né? Alguns podem falar, mas embora o livro tenha sido redigido tardiamente, ela condensa uma tradição que pode ser remontada a Salomão e aos seus escritos. Efetivamente, tem muita coisa, por exemplo, em Provérbios, que é parecido com o que nós temos
no livro aí de Sabedoria de Salomão. Entretanto, já é algo já bem estabelecido e provavelmente, muito possivelmente e quase certamente não foi Salomão, tá? Algumas pessoas consideram que foi o próprio autor do Eclesiástico, né, o Ben Sira, a ter escrito esse livro, ou alguns consideram que foi Filo de Alexandria. Quem foi Filo de Alexandria? Foi um grande filósofo judeu, tá? E está muito relacionado até com a própria cidade de Alexandria. Então, a ele é acreditado, em alguns séculos, a autoria desse livro. Qual que é a estrutura do livro? Nós temos basicamente 3 livros aqui, né? Temos o livro da escatologia, do capítulo 1 a 5, então vai ser uma porção em que vai se falar sobre a exortação à justiça, discurso dos ímpios e a diferença entre o justo, e exortação à sabedoria. Depois dos 6 a 10, nós temos o livro efetivamente da sabedoria, que são discursos de Salomão referentes à sabedoria, ao poder e à oração. Enfim, nós temos o livro da história, capítulo 11 a 19, introdução seguido por dísticos de pragas, né, por focos de pragas ou previsões de pragas. Tem uma digressão sobre o poder e a misericórdia de Deus, uma digressão sobre a falsa adoração e pragas decorrentes, e temos uma recapitulação, um resumo geral, toxologia de conclusão. Tá? Então, essa estrutura do livro você guarda aí, né, no seu material, para que quando você for ler, se é que você não leu, essa estrutura meio que possa governar aí, possa te ajudar na hora de ler o livro. Qual que é o tema central do livro de sabedoria? O central do livro, como o próprio livro diz, é a sabedoria, né? Quando nós lemos, antes de entrar no texto propriamente dito aí de Sabedoria de Salomão, como que a sabedoria é tratada em Provérbios? Né? A sabedoria é tratada quase que de uma maneira pessoal, ou seja, personalizada. É como se a sabedoria não fosse apenas uma virtude, né? Uma virtude subjetiva, de acordo com o pensamento grego, né? A sabedoria é algo tão real, é algo tão desejável, é algo que, literalmente, de acordo com o provérbio, ela grita nas ruas para ter a atenção dos seres humanos. Essa sabedoria, ela é personalizada. E não é que os judeus acreditavam que a sabedoria era uma pessoa, não. Era porque a sabedoria era algo tão real, era algo tão necessário na vida das pessoas, que poderia ser descrita como algo material. Então, essa sabedoria e essa forma de se lidar com a sabedoria vai ser também lidada da mesma forma nesse livro de Sabedoria de Salomão, onde nós temos 2 tipos de enfoques relacionados aí à sabedoria. Em primeiro lugar, nós temos a sabedoria relacionada ao ser humano, ou seja, nós estamos falando da perfeição do conhecimento da justiça como um dom de Deus que se revela na ação de Deus na vida cotidiana. Ou seja, como que nós obtemos a perfeição do conhecimento, do padrão da justiça de Deus, daquilo que Deus quer das nossas vidas? É algo que vem a partir de Deus, né? O princípio da sabedoria é temer a Deus. Então, Deus é a fonte dessa sabedoria. Então, a sabedoria, em termos bíblicos e também em termos apócrifos, não se refere à mera experiência de vida, tal como nós conhecemos sobre a sabedoria hoje. Então, você fala assim, aquele ancião é muito sábio. Por que ele é sábio? Porque você conta que a sabedoria está relacionada com a experiência de vida que aquela pessoa tem. Mas é muito possível, na concepção judaica, você ter idade suficiente para as coisas, mas não ter a sabedoria. Por quê? A sabedoria é a percepção, é o fino ajuste, entendeu? Aquela sensibilidade que você tem ao colocar nos seus olhos o óculos de Deus e ver para a realidade como uma realidade que, fora do âmbito de vida, é uma realidade totalmente vã. Por isso que tem o livro de Eclesiastes, que é diferente do Eclesiástico. Eclesiastes vai falar o quê? No seu primeiro
verso. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. O que é esse termo vaidade? Vem da palavra vão, sem sentido. Então, uma vida vivida sem Deus é uma vida sem sentido. E a verdadeira sabedoria está em encontrar nessa mesma vida, de acordo com o olhar de Deus, o propósito e todas as virtudes decorrentes da pessoa de Deus aplicadas à vida cotidiana do ser humano. Então, essa é a verdadeira sabedoria, e essa é a forma como a sabedoria, ela se relaciona com o ser humano criado, que é, vamos dizer, o destinatário para essa sabedoria, e onde essa sabedoria, ela, de acordo com o plano de Deus, ela quer ter um lugar onde ela possa ter uma guarita, ela possa ser envolvida. Também temos aí a sabedoria relacionada aí com Deus. Então, a sabedoria estava com Deus desde a eternidade. Olha só. A sabedoria estava com Deus desde a eternidade. Essa frase lembra uma outra frase, não lembra? Quem estava com Deus desde o princípio, desde a eternidade? Quem que estava? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus desde o princípio, e nada do que se fez foi feito sem a presença dele. Então, o relacionamento que os cristãos vão ter com esse conceito de sabedoria, com esse conceito que não é apenas um conceito subjetivo, mas é um conceito quase que material, é de olhar para trás, para toda a literatura sapiencial, já com o evento de Cristo na mente, e relacionar essa sabedoria a quem? A Jesus. Então, todas as partes, de acordo com a interpretação cristã primitiva, em que, dentro da literatura sapiencial, a sapiência, a sabedoria, ela é lidada com uma forma humana e pessoal, os cristãos da antiguidade vão relacionar isso a uma manifestação de Cristo no Antigo Testamento. Por quê? Porque a maneira de se descrever essa sabedoria, mais uma vez, não é uma maneira que os gregos estão acostumados a discernir sobre a sabedoria. Não é a sabedoria como objeto da filosofia grega, mas é a sapiência material que vem com um relacionamento com Deus pessoal. Se o nosso relacionamento com Deus é pessoal, aquilo que ele nos concede como virtude também é material, é algo palpável. Dentro, isso vai de muito encontro à própria cosmovisão hebraica. Dentro da cosmovisão hebraica, a cosmovisão hebraica é muito diferente da cosmovisão ocidental grega. Por isso que os primeiros modos que tem dentro da discussão na igreja primitiva, entre aqueles que querem uma hermenêutica mais hebraica e uma hermenêutica mais grega, na hora de ler as escrituras, vão dizer o que Atenas tem a ver com Jerusalém. Ou seja, o sistema operacional dos judeus é diferente do sistema operacional dos gregos. Os judeus trabalham com Apple, os gregos trabalham com Windows. Vai instalar um programa exe no Mac, não vai funcionar. E vai instalar um programa DMG lá no Windows, também não vai rodar. Por quê? Porque são dois sistemas operacionais diferentes, são duas matrizes diferentes. A matriz hebraica é mais material. Se algo existe, ela se manifesta de forma material. Por isso que o Novo Testamento vai dizer, por exemplo, irmãos, a gente não pode amar só de palavra, a gente tem que amar como? De fato. Por quê? É o fato que vai provar que a virtude é existente. Agora, na concepção grega, nós estamos lidando com o mundo das ideias, do conhecimento, daquele negócio acima dessa nossa natureza, dessa nossa grande prisão corporal e material, que não é o ideal é o que está acima no mundo das ideias. Então aí nós já temos uma clara forma de entender as coisas com base no próprio contexto das ideias que estão começando a aparecer aí no livro de sabedoria. Então, o livro é dirigido aos governantes da terra, exortando-os a amar a justiça e buscar a sabedoria. Os ímpios pensam que tudo é sorte e que deveriam aproveitar cada dia. Uma visão bem epicurista, né? Você comamos, bebamos, porque amanhã morreremos.
né? É alguma coisa bem hedonista, alguma coisa bem voltada para algo, para o imediato, porque não há perspectiva do além. Então, aproveite a cada dia, né? Na segunda sessão, Salomão, não explicitamente mencionado, mas fortemente implícito, fala de sua busca pela sabedoria, ou seja, é aquele negócio, né? Você está vivendo a realidade da vida, mas você percebe que existe algo muito maior do que a própria realidade da vida, e que norteia toda a sua vida, mas você não sabe o que direito é. Então, a forma de você olhar para esse sublime que faz parte da sua vida, mas é algo que você não consegue vislumbrar, essa percepção, esse senso é dado por quê? Pela sabedoria. Que é a sabedoria pautada onde? No conhecimento. E o que é o conhecimento de Deus? Não é um conhecimento apenas cognitivo, mas é um conhecimento real, material, relacional. Por isso que a sabedoria, né, o temor do Senhor é o princípio do saber, ou seja, o princípio da sabedoria. O que é temer a Deus? O temor do Senhor só nasce de acordo e pautado no relacionamento que você tem com Ele. Porque o que é temor? É você ter a noção, dentro das suas possibilidades, da grandeza de Deus e da sua própria pequenez. Então você teme a Deus. Por quê? Porque você sabe que Deus é infinitamente maior do que você mesmo. Qual que é o gênero literário? A sabedoria de Salomão pode ser ligada a várias formas de literatura antiga, tanto judaica quanto não judia, mas claramente pertence aos livros de sabedoria bíblica, como o livro de Jó, um dos apenas 5 livros entre a literatura judaica antiga. Tá? Jó é um livro que traz um questionamento muito presente nas literaturas sapienciais, qual seja a questão da teodiceia. O que é a teodiceia? Vem de duas palavras, theos e dikaios, ou seja, a tentativa de justificar a Deus em relação ao quê? Ao mal. Aí entramos naquela célebre discussão, se Deus é bom, por que o mundo é mal? Então, para tentar explicar a existência do mal no mundo, você tenta justificar Deus de alguma maneira. Essa é a forma humana de você tentar entender por que o mal existe em face à bondade absoluta de Deus. Então, em termos de gênero clássico, esse livro foi identificado como um encômio, né, e como um gênero grego de discurso exortativo, ou hortativo. Então, parece muito como dito proverbial. Dito proverbial, nós já estudamos esse contexto, acho que foi na aula de hermenêutica, algumas pessoas estão fazendo aqui. O que é um dito proverbial? Dito proverbial é um dito de sabedoria curta, com aplicação direta, né? Fala um ditado popular. Um ditado popular. Alguém me fala um ditado popular aí, um ditado que a sua avó falava para você. Chapéu de trouxa é marreta. Chapéu de trouxa é marreta? Qual é a moral da história? Não seja trouxa, senão você vai tomar marretada o tempo todo. Pois é. Então, chapéu de trouxa é marreta. Curto, mas tem uma moral. Né? Tem uma moral. Né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Qual que é a grande lição? Você tem que ser persistente. Porque um dia a pedra vai furar. Vai demorar milhões de anos. Mas que vai furar, fura. Né? Você tem que ser maior do que isso daí que você é. Você tem que ser mais persistente. Então, o dito proverbial é uma condensação de sabedoria popular. Agora, um discurso hortativo ou um discurso exortativo é um discurso maior em que há toda uma articulação retórica para se chegar a um fim. Né? Deus ajuda quem cedo madruga. É verdade, né? Falando da sua disposição, né? Da sua prontidão. Então, há toda uma construção retórica, então você vê que são discursos longos que você tem aqui. Não é tipo, cada versículo um provérbio, como nós temos em provérbios, uma coletânea de provérbios israelitas. Não. Se chega a uma conclusão através da retórica. E o que é retórica? É a arte do convencimento. Né? É a arte de você, por meio daquilo que você está afirmando, chegar a um fim. E qual seria esse fim?
de você tentar convencer o outro daquilo que você tem como argumento, tá? Então, é um mestre, como se fosse um mestre, que tenta persuadir os outros a um determinado curso de ação. E que curso de ação é esse? Você amar a sabedoria. Tá? Quando nós falamos de sabedoria, eu não sei quanto a vocês, mas quando a gente fala assim, busque a sabedoria, né, ame a sabedoria, não parece uma linguagem meio mística? Né? Qual que é o crente que fala assim, não, você tem que buscar sabedoria, meu irmão? Então você acha que você tem que entrar num quarto, desligar as luzes, acender um incenso, né, acender velas ao seu redor e entrar num estado aí sei lá, de meditação profunda, quase um sono, né? Porque se fizer isso comigo, eu durmo, não é meditar, é dormir. Mas você aí, isso não é sabedoria, né? A sabedoria é algo mais concreto. Como se fosse buscar por uma pessoa. É como se fosse, e é exatamente isso, a sabedoria ressófia, é como se fosse uma mulher, pela qual você vai lá e tenta cativá-la, tenta aproximar-se, né? É como se fosse um jogo de corte, né? De você chegar lá e demonstrar interesse. É essa linguagem quase que está implícito aí. Em questão de canonicidade, Melito de Sardes, século II, Agostinho, século IV, Inocêncio, século V, consideraram a sabedoria de Salomão como parte do Antigo Testamento. Então, né, grandes homens de Deus consideraram a sabedoria de Salomão como sendo parte do Antigo Testamento. Quem vai destoar, como sempre, é Jerônimo. Jerônimo vai falar, porque Jerônimo está baseado aonde? Na tradição hebraica. Jerônimo vai dizer assim, ó, me mostra o original em hebraico. Então, nada de conversa. Né? Jerônimo era assim com os rabinos, e a tradição rabínica também não reconhece o livro de sabedoria como um livro canônico. Atanásio escreve que o livro da sabedoria, junto com 3 outros livros deuterocanônicos, embora não fazendo parte do cânon, foram designados pelos padres para serem lidos. Ou seja, Atanásio, ele afirma a necessidade da leitura devocional, da leitura acompanhada, mas não necessariamente afirma um caráter canônico, tá? Desses livros. Epifânio de Salamina menciona que a sabedoria de Salomão era de canonicidade contestada, e de acordo com o monge Rufino de Aquileia, o livro de sabedoria não foi chamado de livro canônico, mas de eclesiástico. Opa, qual que é a diferença de um livro canônico e um livro eclesiástico? O livro eclesiástico é um livro de edificação, né? O livro canônico é uma literatura inspirada. Né? Os pentecas aí de plantão, né? É como se você falasse que o Bom Dia Espírito Santo fosse um livro eclesiástico. Eu já li, foi um dos primeiros livros que eu li. Né? Um livro eclesiástico, mas não um livro canônico. Canônico é Atos dos Apóstolos. Bom Dia Espírito Santo é eclesiástico, ou seja, é de uso de edificação da igreja. Captou um pouquinho a diferença? Vamos lá. Sabedoria foi listado como canônico, então, pela própria aceitação da igreja medieval, da igreja patrística / medieval, né? Concílio de Roma aprovou a sua canonicidade, 382, estamos falando final do século IV. Sínodo de Hipona, 393. Concílio de Cartago e Concílio II de Cartago, 439. Concílio II de Cartago é um concílio importantíssimo, porque é o último concílio que vai passar régua em livros canônicos, tá? Então lá é aceito. Concílio de Florença, 1442, e é como, né, você já descobriu, Concílio de Trento, 1546, o concílio da Contra-Reforma vai sacramentar dentro da tradição católica o uso desse livro. Vamos falar um pouquinho da composição do texto. O Sabedoria de Salomão foi escrito em grego, em Alexandria, nós vimos, meado do primeiro século, e preservado na Septuaginta e não na Bíblia hebraica. É incerto se o livro tem um único autor ou se vem de uma escola de escritores, mas estudos recentes têm favorecido considerá-lo uma obra
unificada, ou seja, é uma coxa de retalhos. Em ambos os casos, só a mistura de características gregas e judaicas sugere uma formação helenística erudita, e apesar do discurso aos governantes do mundo, o público real era provavelmente membros da própria comunidade do autor que foram tentados a desistir de seu judaísmo de cara em face das tentações da cultura grega e as condições hostis enfrentadas pelos judeus no mundo grego. Então, mais uma vez, nós caímos nessa questão. Os judeus estão vivendo em um momento onde uma cultura pagã está dominando o mundo. E a grande questão é como que eu me mantenho judeu dentro de um mundo hostil ao judaísmo. Então, há uma corrente forte de eruditos que defende que esse livro foi escrito exatamente para enaltecer, né, ideias presentes na Bíblia hebraica caras ao judaísmo e, de alguma maneira, preservam a identidade judaica ou tem como objetivo você preservar a sua identidade judaica com um fim maior. Que fim é esse? É que Deus vai trazer o esclarecimento ou a resolução de todos os conflitos que os judeus estão vivendo naquele momento, em um dado momento histórico. Então, o livro abre com os pares opostos, né? Justiça e injustiça, morte e mortalidade. Ou seja, aqueles que não seguem a justiça cairão no raciocínio sem sentido e não estarão abertos à sabedoria, porque a sabedoria não é uma qualidade humana inerente, nem que pode ser ensinada, mas que vem de fora. E apenas para aqueles que são preparados por meio da retidão. Então, sabedoria, justiça, são coisas que andam de mãos dadas. Por quê? Porque a retidão, a justiça, aquilo que no contexto hebraico nós chamamos de tzedakah, né, é um atributo eminentemente divino. Ou seja, Deus é plenamente justo e reto. Então, o sofrimento dos justos, por exemplo, será recompensado com a imortalidade, enquanto os perversos terminarão miseravelmente. Os injustos serão condenados porque não conhecem o propósito de Deus, mas os justos julgarão os ímpios na presença de Deus. E essa percepção dessa saída dicotômica que se abre aqui entre a morte e a vida, entre a justiça e a injustiça, entre a sabedoria e a imprudência, é a maneira judaica de se pensar. Né? Quem fez aula comigo na Didaquê sabe que uma das formas judaicas de se pensar é a forma dessa brincadeira com o número 2. Dois caminhos, duas soluções, um que dá certo, outro que não dá certo. Você expõe os dois caminhos e as duas possibilidades para quê? Para que quem está para escolher saiba o final, tanto desse caminho quanto do outro. Você tá de sobreaviso. É que nem você falar para uma pessoa assim, ó, se você fizer isso, vai dar zebra. Aí o cara vai lá e faz. Só porque você falou que ia dar errado. Mas o cara vai lá e faz para mostrar que você estava errado. Mas ele vai lá, faz e dá errado. Ele poderia ir pelo caminho que dá certo? Poderia. Por que ele não foi? Aí que tá. Por que ele não foi? Porque ele não é sábio. E não é porque a sabedoria é um aspecto da inteligência. Não, a sabedoria está em ver não somente o objeto que está diante de vocês, mas pela percepção do conhecimento de Deus, você vê aonde aquilo vai levar no fim. Você, por meio da sabedoria, você deixa esse plano presente e tem um olhar aonde? No futuro, aonde tudo desemboca, aonde a justiça de Deus vai ser realizada de forma plena. Tá? A sabedoria, então, numa linguagem personificada, domina a próxima sessão na qual Salomão fala, é o livro da sabedoria. Ela vai dizer que a sabedoria existia desde a criação, e Deus é a sua fonte e guia. Que a sabedoria deve ser amada e desejada, e os reis a procuram. O próprio Salomão preferia a sabedoria à riqueza, saúde e todas as outras coisas. Aliás, essa é a história de Salomão. O que se diz da história de Salomão? Que Salomão ofereceu 1000 holocaustos ao Senhor, o Senhor apareceu em sonho. O que o Senhor propôs para Salomão? Salomão, pede-me, pede o que você quiser. Se Deus aparecesse para você hoje, no seu sonho, e como um gênio da
Tá falhando para todo mundo também ou só para mim? Não, falhou sim. O meu falhou também. O áudio do Paulo morreu aqui. Tá, vocês estão conseguindo me ouvir? Eu consigo te ouvir, mas não consigo ouvir o Paulo, na verdade. Deixa eu só ver uma coisa, então. Eu mexi aqui. Não, agora eu tô vendo. Eu não voltei a ouvir o Paulo, não. Morreu. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Agora Voltou. sim. Estão me ouvindo? Agora voltou. Ah, beleza. Obrigado. Falha técnica. Faltou sabedoria aqui para mexer no microfone. Então, vamos lá. Até esqueci. Então, Salomão, imagina Deus vindo para você, né? Você tá lá, né, na bad, né? No período de pandemia tá todo mundo depressivo, né? Que você quer dormir cedo, quer que as coisas passem logo, e Deus chega para você e fala assim: filho meu, olha, pede uma coisa que eu vou te dar. O que você pediria? Por que Salomão pediu sabedoria e não pediu riqueza? Já parou para pensar? Por quê? Porque quem pede sabedoria pede algo que, além de ser mais sublime do que a própria riqueza, é de fato a fonte de toda a riqueza. Porque a pessoa sábia, ela vai transformar da sua miséria aparente em fonte de riqueza. E não necessariamente uma riqueza que possa ser mensurável em números. Mas a verdadeira sabedoria, e isso que Provérbios vai dizer, Provérbios vai falar o seguinte, né? Olha, eu vou pedir uma coisa para Deus, né? Que eu não tenha nem muito, para que tendo eu blasfeme contra Deus, e não tendo eu também faça a mesma coisa. Então, é a lei da razoabilidade. Quem é sábio, ele encontra riqueza no razoável. Não na abundância plena e não na miséria, mas no necessário. E a sabedoria, por fim, sempre veio em auxílio dos justos desde Adão até Êxodo. Então você repara aqui que a sabedoria, ela é citada aí como se fosse uma pessoa, alguém que está lá ajudando você, dando a direção. E a sessão final retoma o tema do resgate dos judeus, tendo o Êxodo como foco. Então, em 19:22 vai dizer o quê? Você não negligenciou ajudar o seu povo judeus em todos os tempos e em todos os lugares. Ou seja, Deus, ele não negligencia a ajuda ao seu povo. Ele está próximo do seu povo. O exemplo do Êxodo é o exemplo que ele cita, né? Embora o povo estivesse na miséria, escravizado, quando o povo pensou que era o fim, Deus estava lá. E Deus fez daquela grande miséria um dos maiores atos de liberação, de libertação de toda a história da humanidade. Certo? Vamos lá. Sabedoria e filosofia grega, então. Tá? Nós vemos aí, nesse livro, né, uma certa interconexão com elementos da filosofia. Tá? Quais são as duas escolas de filosofia das mais importantes? Primeiro é o platonismo, depois é o estoicismo. Né? E que rastros de platonismo e estoicismo nós podemos ver dentro de Eclesiásticos? E por que nós vemos? Respondendo primeiro à pergunta última, nós vemos porque os judeus estão imergidos em Alexandria. E Alexandria é o centro cultural do mundo helênico. Aliás, o que havia de maravilha do mundo em Alexandria? Além do farol? A grande biblioteca de Alexandria. É o centro cultural do mundo. E os judeus estão imergidos nesse centro cultural. Então, é impossível pensar que um judeu vai escrever com uma linguagem palestina no contexto alexandrino. Ele vai escrever bebendo do contexto dentro da qual ele está vivendo, que é um contexto muito próximo à filosofia. Então, nós vamos encontrar certos rastros de platonismo relacionados a elementos místicos, por exemplo, alma, virtude, sabedoria, e de estoicismo, relacionado especialmente a formas mais gerais de sabedoria, né? Por exemplo, um universo permeado e direcionado por uma força vital. Nós vamos ver em 1:7.
né? Aquilo que os estoicos vão chamar de logos, a causa primeira de todas as coisas e a causa motora para tudo. Então, o platonismo e o estoicismo convergem dentro de sabedoria e para um retrato de uma sabedoria intelectual, relacional e moral presente nos livros sapienciais bíblicos. Então, é como se os elementos gregos presentes no mundo fossem meio que ajustados a uma forma hebraica, aonde a sabedoria e as virtudes não são elementos soltos, mas são elementos intrinsecamente relacionados a Deus e a como esse Deus se relaciona com o seu povo. Tá? Nós podemos ver também uma relação, por exemplo, com a linguagem de 2 Macabeus, que foi o livro que nós vimos na aula passada. 2 Macabeus, eu falei para vocês que apresenta uma linguagem mais teológica, mais mística, mais cheia de elementos sobrenaturais, a questão de uma ênfase da ressurreição, numa esperança no mundo por vir, que essa esperança ela é compreendida como também a sabedoria, e nós temos isso presente nesse texto de sabedoria de Salomão. Vamos ler o primeiro capítulo, só para você ter uma ideia daquilo que a gente está falando em termos práticos aqui. Antes da leitura, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ô, Paulo, Uhum. Está escrito no texto que a sabedoria existia desde a criação, não é desde a eternidade, não? Desde a criação, desde a eternidade, é aquele princípio que nós estamos falando, né? Então, quando nós estamos falando da criação, não é que a sabedoria foi criada naquele momento, mas ela foi um instrumento para que tudo fosse criado. Então, a sabedoria, ela tem que ser considerada como algo pré-existente até o próprio momento da criação. E quando nós falamos criação, é remeter para o começo de todas as coisas, né? Não necessariamente as coisas materiais, mas ao começo de tudo. Ah, obrigado. Alguém mais gostaria de complementar com uma pergunta, uma questão aí de ordem? Legal? Então vamos lá. Sabedoria de Salomão, capítulo 1. Né, eu estou lendo aqui na Bíblia de Jerusalém. Olha só, se você não está com o texto na sua frente, fecha os olhos e tenta sentir o texto, tá? Olha só. Amai a justiça, vós que julgais a terra. Pensai no Senhor com retidão. Procurai-o com simplicidade de coração, porque ele se deixa encontrar por aqueles que não o tentam. Ele se revela aos que não lhe recusam a fé. Pois os pensamentos tortuosos afastam de Deus, e o poder posto à prova confunde os insensatos. A sabedoria não entra numa alma maligna, ela não habita num corpo devedor ao pecado. Pois o Espírito Santo, o educador, foge da duplicidade. Ele se retira diante dos pensamentos sem sentido. Ele se ofusca quando sobrevém a injustiça. A sabedoria é um espírito amigo dos homens. Não deixe impune o blasfemo por seus propósitos, porque Deus é a testemunha de seus rins. Né? Quando eu falo testemunho de seus rins aqui, a referência a rim é ao interior do homem, tá? Prescruta seu coração segundo a verdade e ouve o que diz a sua língua. O Espírito do Senhor enche o universo e ele que mantém unidas todas as coisas não ignora nenhum som. Por isso, quem fala iniquamente não tem desculpa, não poderá eludir a justiça vingadora. Indagar-se-á sobre os planos do ímpio, o barulho das suas palavras irá até o Senhor como prova de crimes. Um ouvido ocioso ouve tudo, nem o rumor dos murmúrios lhe escapa. Guardai-vos, pois, do murmúrio inútil, poupai a vossa língua a maledicência. Não há frase furtiva que caia no vazio, a boca caluniadora mata a alma. Não procureis a morte com vossa vida extraviada. Não vos proporcioneis a ruína com as obras de vossas mãos. Pois Deus não fez a morte, nem tem prazer em destruir os viventes. Tudo criou para que subsista. São salutares as gerações do mundo. Nelas não há veneno destruidor. E o Hades não reina sobre a terra, porque a justiça é imortal. Então,
há um intenso relacionamento, primeiro no sentido de expressar a sabedoria em termos pessoais. E qual que é o relacionamento que o autor aqui da sabedoria está fazendo? Um relacionamento muito interessante entre a sabedoria e o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo e sabedoria são termos aqui intercambiáveis. E vai muito também em direção a uma interpretação também da igreja, no seu nascedouro, em relacionar a sabedoria também à terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Porque essa linguagem de habitar dentro de si, de fazer morada em si, é uma linguagem aplicada a quem? Ao Espírito Santo. Da mesma forma que a sabedoria, ela é descrita. Então, você ter o Espírito dentro de si, te conduz a ser uma pessoa sábia. Por quê? Porque bem vai dizer o texto, a sabedoria não é intrínseca ao ser humano. Tá? É algo que vem de fora. Tá? É algo que vem de fora. Legal? Sabedoria é muito interessante. Eu gostaria que, né, se vocês tiverem tempo e disponibilidade, vocês pudessem ver, né? Sabedoria, ninguém vai para o inferno por causa disso, né? Espero, né? Mas vai dar tudo certo. Você vai se tornar uma pessoa mais sábia, vai conhecer, pelo menos o conceito de sabedoria que as pessoas, os judeus nessa época, primeiro século antes de Cristo, com certeza tinham. Vamos para Eclesiástico. Eclesiástico, um livro muito importante, um livro extenso, tá? Um livro muito extenso. Nós temos aí 51 capítulos, né? É um livro de sabedoria, assim, com S maiúsculo, e vamos falar um pouquinho dele nesse tempo que nos resta, né? Acho que eu me empolguei muito com o sabedoria, mas aqui, ó. O livro de Cira, também chamado de Sabedoria de Cira, ou simplesmente Cira, também conhecido como Livro de Eclesiástico ou Ben Sira, é um documento judaico escrito originalmente em hebraico de ensinamentos éticos. Opa, foi escrito em hebraico, então não deveria estar no Antigo Testamento? Qual que é o problema? Cadê? Cadê o hebraico? Cadê o texto em hebraico? Ninguém sabe, ninguém viu, sumiu. Não está presente. Né? Nós temos citações em alguns lugares, nos manuscritos do Mar Morto, nós temos referências dentro da tradição judaica, mas além de não existir, em termos factuais, o original hebraico, esse original hebraico também foi composto num tempo muito posterior. Então, quando que foi escrito? Foi escrito entre o ano 200 e 175, um pouquinho antes do livro de Sabedoria de Salomão. Qual que é o autor? Quem é o autor? Escrito pelo escriba judeu Ben Sira de Jerusalém, na inspiração de seu pai Josué, ou Jesus também, filho de Sirá, às vezes chamado de Jesus, filho de Sira, ou Yeshua ben Eliezer ben Sira, né? Vamos ler o capítulo 1, é o prólogo, né? Nós temos o prólogo do tradutor, né? Que é o texto que faz parte do texto aqui. Né? Antes do capítulo 1 temos o texto de prólogo. Visto que a lei, os profetas e os outros escritores que se seguiram a eles deram-nos tantas e tão grandes lições, pelas quais convém louvar Israel por sua instrução e sua sabedoria, e como além do mais é um dever não apenas adquirir ciência pela leitura, mas ainda uma vez instruído pôr-se a serviço dos de fora, por palavras e por escritos, meu avô Jesus, não é o Jesus Nazaré, tá? É o Jesus Ben Sira, depois de dedicar-se intensamente à leitura da lei dos profetas e de outros livros dos antepassados, e depois de adquirir neles uma grande experiência, ele próprio sentiu necessidade de escrever algo sobre a instrução e a sabedoria, a fim de que os que amam a instrução, submetendo-se a essas disciplinas, progridam muito mais no viver segundo a lei. Sois, portanto, convidados a ler com benevolência e atenção, e a ser indulgentes onde, a despeito do esforço de interpretação, pareceremos enfraquecer algumas das expressões, que não têm a mesma força quando se traduz para outra língua aquilo que é dito originalmente em hebraico.
Não só este livro, mas a própria lei, os profetas e os outros livros têm grande diferença nos originais. Ora, no 38º ano do falecimento do rei Euergetes, indo ao Egito e sendo-lhe contemporâneo, encontrei uma vida segundo uma alta sabedoria, e eu julguei muito necessário dedicar cuidado e esforço para traduzir esse livro. Dediquei muitas vírgulas e ciência durante esse período, a fim de levar a bom termo o trabalho e publicar o livro para os que fora da pátria desejam instruir-se, reformar os costumes e viver conforme a lei. Quem que escreve esse livro? O neto do tal sujeito chamado Jesus. Jesus ben Sira, né? Ben Sira quer dizer filho de Sira, tá? É um livro muito legal, e nós vamos ver algumas características, porque é uma tradução em que o próprio tradutor, que é o neto, fala o seguinte: olha, eu vou traduzir, mas não vai ficar que nem o original no hebraico, tá? Porque é uma tradução, e na tradução se perde coisa. Tá? Então, é um livro peculiar dentro da tradição sapiencial apócrifa bíblica, por ser, em primeiro lugar, um fruto da redação de uma autoria única. Então, isso é inédito num livro considerado como apócrifo, sapiencial apócrifo. Uma única pessoa escrever. Todos os outros livros são concha de retalho. São composições de autoria múltipla. Esse não, esse afirma categoricamente que foi uma pessoa que escreveu, que foi o Jesus ben Sira, e que foi traduzido pelo seu neto, tá? O livro de Ben Sira, né, Sefer Ben Sira, foi originalmente escrito em hebraico e também era conhecido em hebraico como Provérbios de Ben Sira, né, Mishlei Ben Sira, ou a Sabedoria de Ben Sira, né, Hokmot Ben Sira, né, Hokmot Ben Sira. A tradução grega foi aceita na Septuaginta com o nome abreviado do autor, ou seja, Sirach, e alguns manuscritos gregos dão como título A Sabedoria do Filho de Jesus de Sira, ou, em resumo, Sabedoria de Sira. As versões latinas mais antigas eram baseadas na Septuaginta e simplesmente transliteravam o título grego em letras latinas, Sirach, e na Vulgata o livro é chamado de Liber Jesu Filii Sirach, né? Livro de Jesus, filho de Sirach. Qual que é a referência, né, que nós temos na tradição judaica desse livro? Talmud babilônico, que é uma gigantesca coletânea da tradução judaica, ocasionalmente cita o livro de Ben Sira, né? Nós temos aí no tratado chamado Sanhedrin, no outro tratado chamado Hagigah, e no Baba Batra, que é a tradição dos pais. Mesmo assim, apenas parafraseia suas citações sem citá-lo literalmente. Isso é mostrado comparando textos fragmentados do original hebraico do livro da sabedoria, eclesiásticos, né, descoberto em Qumran, com as mesmas citações dadas no Talmud babilônico. Então, nós não temos o original hebraico, e quando há citação, não é uma citação literal. Tá? Questão da canonicidade. O livro não foi aceito na Bíblia hebraica e o texto hebraico original não foi preservado no cânon judaico. No entanto, várias versões originais em hebraico foram recuperadas, incluindo fragmentos recuperados dentro dos manuscritos do Mar Morto e do Cairo Genizá. O último dos quais inclui fragmentos de 6 manuscritos separados. Então, foi recentemente que começou-se a descobrir alguns fragmentos que eventualmente citam essa obra de forma literal, algo que não estava presente no Talmud, que é o grande livro da tradição judaica. Então, a imagem que vocês estão vendo é a coleção chamada Cairo Genizá, que hoje está na biblioteca da Universidade de Cambridge, que foi achada há pouco tempo. Então, confirmou-se, né, a suspeita, né, levantada pelo próprio autor aqui, que realmente existe um texto hebraico desse livro de Sirach. Clemente de Alexandria e Orígenes o citam rapidamente, né, como uma grafê, ou seja, um escrito, não, um escrito sagrado. É aceito como canônico nos concílios de Hipona, Cartago, Florença. Agostinho, a gente gosta muito do Agostinho, mas o Agostinho às vezes viajava na maionese, né? Considerou como um canônico, embora, de novo, Jerônimo, né? Jerônimo é o grande herói do cânon, né?
o tenha classificado como livro, mais uma vez, eclesiástico. Tá? A Igreja Católica Romana finalmente confirmou Sirach e outros livros deuterocanônicos, mais uma vez, no Concílio Tridentino, né, 1546. Quais que são as principais ideias de Sirach? Em contraste com a sabedoria de Salomão, onde conceitos mais amplos e gerais de sabedoria são apresentados, Sirach está muito mais interessado no desenvolvimento de uma tradição sapiencial aplicada ao povo judeu em conexão à Bíblia hebraica. Isso é muito interessante. Se você lê Provérbios, Jó, Eclesiastes, livros canônicos, não sei se você já reparou, eles não dão ênfase no povo de Deus. Eles não dão ênfase no povo judaico. Por quê? Porque a sabedoria, ela é maior do que a etnicidade. A sabedoria é um conceito geral que governa e regula a vida do ser humano. Então, um provérbio é um provérbio que é aplicado tanto aqui quanto na China. Essa história do chapéu, que é uma marreta lá, o seu contexto e a sua aplicação vale para todas as pessoas. Mas o Sirach, né, o eclesiástico, ele faz um recorte muito certeiro e muito assertivo sobre a aplicação dessa sabedoria no contexto judaico. É isso que ele diz no prólogo, relacionando sempre a sabedoria ao Antigo Testamento. E o Antigo Testamento, na sua divisão tradicional tripartite hebraica, né? Torá, profetas e escritos, né? Torá, Neviim, Ketuvim, a Tanakh, né? O Antigo Testamento em hebraico. Então, essa é a primeira grande diferença aí. Sirach é uma coleção de ensinamentos éticos e se assemelha muito a provérbios, exceto que, ao contrário do último, é apresentado como uma obra de um autor único, não uma antologia de máximas extraídas de várias fontes apresentadas em versos. A questão de quais apotegmas realmente se originaram com Sirach está aberta ao debate, embora os estudiosos tendam a considerá-lo como um compilador ou antologista. Tá? Os ensinamentos não aplicáveis a todas as condições de vida, aos pais e filhos, os ensinamentos são aplicáveis, né? Aos maridos e esposas, jovens, aos senhores, amigos, ricos, pobres. Muitos deles são regra de cortesia e polidez. E um número ainda maior contém conselhos e instruções quanto aos deveres do homem para consigo mesmo e para com os outros, especialmente os pobres, bem como para com a sociedade, o Estado, acima de tudo para com Deus. Então, a sabedoria, ela é algo que se esparrama por todas as facetas aí da nossa existência. A sabedoria, como diz lá o provérbio, né, lá no capítulo 1, vai ser relacionada ao temor a Deus. No capítulo 19, no verso 20, toda sabedoria é temor do Senhor. Em toda sabedoria há cumprimento da lei e conhecimento da sua onipotência. Então, não existe sabedoria que não seja atrelada a Deus, porque toda sabedoria é temor a Deus. Então, a sabedoria é algo que sempre vai ter Deus como a sua fonte, e aqui ela é claramente atrelada ao cumprimento da lei. Então, só é sábio quem cumpre a lei. E cumpre a lei porque é sábio. Então, as máximas são expressas em fórmulas exatas e são ilustradas por imagens impressionantes. Eles mostram um profundo conhecimento do coração humano, a desilusão da experiência, uma simpatia fraterna para com os pobres e oprimidos. Aliás, a questão dos pobres e oprimidos é uma questão muito cara no Antigo Testamento. Né? Os profetas menores vão trazer denúncias pesadíssimas por causa da injustiça social. E você se atentar para o pobre e para o oprimido é um sinal de sabedoria. Então tem muito crente burro aí, né? Que acha que falar de pobre e oprimido é coisa de esquerda, né? Aliás, não é coisa de esquerda, né? Eu costumo pensar assim, que a questão dos pobres e oprimidos é uma agenda que foi sequestrada, né, do seu dono original, que é a igreja, né?
essa é conversa para outro curso. Né? Em contraste, né, exibe pouca compaixão por mulheres e escravos. Nós temos várias mulheres aqui, eu vou ler algumas coisas que vocês vão ficar bravas, tá? Mas é o que o texto diz. O Cira, esse cara machista, né, vai queimar no inferno. Ele defende a desconfiança e a possessividade sobre as mulheres. Né? Vamos ler o 25, 24, né? 25, 24 aqui. A perversidade da mulher muda sua fisionomia, obscurece-lhe o rosto como o de urso. Né? Você já reparou que a literatura sapiencial tem um cuidado muito grande pelas mulheres? Capítulo 31 de Provérbios é só sobre elas. No sentido de enaltecê-las, mas também no sentido de denunciar o pecado que se manifesta sobre vários aspectos, mas principalmente algo que é muito interessante é o pecado que se manifesta por meio da beleza da mulher. Ora seduzindo, ora não. Tá? Então, é uma visão, é lógico. Nós estamos falando de um texto pré-moderno. Né? Modernidade nem está vislumbrada aqui, é um texto assim, do tempo clássico. Né? Então, a agenda de igualdade das mulheres é uma agenda nossa. Então, olhar para o texto com essa agenda é praticar anacronismo. Então, nós temos que entender o contexto dentro do qual isso está sendo dito, tá? Mas a questão da mulher, ela é posta aqui como objeto de análise. O tratamento duro com os escravos, que pressupõe a validade da escravidão como uma instituição. E uma justificação à existência de classes sociais. Olha só que interessante. Vamos lá para o 13 e 18, né? 13 e 18 aqui. 13, 18 e 20. Vamos lá. 13 e 18. Que paz, tá? Tá no 13, tem uma marca 18, tem uma marca 22 e 18, tá? Porque tem diferenças, né? De versiculação, de numeração de versículos. Mas, onde tá 22 e 18. Que paz pode haver entre a hiena e o cão? Que paz pode haver entre o rico e o pobre? A caça dos leões são os asnos selvagens, assim a presa dos ricos são os pobres. Para o orgulhoso, a humildade é uma abjeção. Assim, para o rico, o pobre é detestável. É pressuposto, tá? A diferença de classes aqui. Há uma descrição, até que bem realista, do que é o caso, né? Há uma justificação? Eu acho que há uma apresentação, tá? Não se tenta provar que uma coisa é boa, que isso daqui é bom. Mas você coloca, né, que esses fatos existem, tá? E essas posições não são apenas difíceis para os leitores modernos, mas não são difíceis para os leitores modernos, mas não podem ser totalmente reconciliados com o meio social na época de sua composição. Ou seja, a gente não pode ler esses textos com uma visão anacrônica. Como no Eclesiastes, duas tendências opostas guerreiam dentro do autor. A fé e a moralidade dos tempos antigos, que são mais fortes do que qualquer argumento, e um epicurismo dos tempos modernos. Ocasionalmente, Cira divaga para atacar teorias que considera perigosas, por exemplo, que o homem não tem liberdade de vontade e que Deus é indiferente às ações da humanidade e não recompensa a virtude. Algumas das refutações desses pontos de vista são desenvolvidas em extensão considerável. Tá? Então, é aquele negócio, né? O que é melhor? Você viver uma vida contida e razoável por causa da fé e na convicção de que existem padrões morais a serem perseguidos, ou você coloca o pé na jaca e pratica um epicurismo aí, em você viver pelo momento e por aquilo que o momento lhe proporciona. Qual que é a saída? A saída é justamente você considerar a sabedoria.
A sabedoria vai nortear para onde você deve ir. Temos a questão da teodiceia, né? Aquilo que eu comentei há pouco. Há uma rejeição a qualquer tipo de punição ou recompensa depois da morte. Olha só que interessante, né? Então, o Sira, ele é muito mais cético em relação a isso, né? Lá no 41.4, né, nós temos o seguinte. 41.4. Para quem chegou à velhice avançada, 41... não. É onde está 6:4. É sentença do Senhor para toda a carne. Por que recusares a vontade do Altíssimo? Né? Ou seja, a morte é o fim. Tá? A morte é o fim. E depois da morte não tem paga. Qual que é a convicção tradicional, tanto hebraica, mas principalmente judaica, cristã? É que a morte, ela não é o fim, porque depois da morte você tem o pagamento de tudo aquilo que você faz em vida. Então, o Sira, ele vai expressar uma posição que, em termos aí de ceticismo com relação ao mundo vindouro, está muito relacionado com o quê? Com a posição que lá no Novo Testamento os saduceus vão ter. Por que os saduceus têm essa visão cética quanto à ressurreição e ao mundo por vir? Porque os saduceus foram um grupo muito influenciado pela cultura helênica. E dentro da cultura helênica, é uma aberração pensar em ressurreição do corpo. Por quê? O corpo não é algo que se aproveita por um bom benefício dentro do platonismo. Aliás, o que você quer mesmo é sair do corpo, porque o corpo é uma prisão. Então, olha só como as questões do contexto, né, e a cosmovisão do mundo podem nortear a compreensão teológica sobre um tema. Tá? Então, tem uma tensão entre a bondade eterna de Deus e o mal sobre a terra. E, de maneira bem factual, o Ben Sira vai dizer que não é culpa de Deus, que é responsabilidade humana. É culpa do homem o que está acontecendo. Tá? Então, vamos passar aqui. O livro termina com uma justificação de Deus, cuja sabedoria e grandeza são reveladas em todas as obras de Deus, bem como na história de Israel. Mais uma vez, tem uma ênfase na história de Israel. Esses capítulos são completados com a assinatura do autor e são seguidos por 2 hinos, este último aparentemente uma espécie de acróstico alfabético. Alguém sabe o que é um acróstico? O que é um acróstico? Eu aprendi. Pode falar. Eu aprendi isso no curso sobre interpretação bíblica da BC2, que você, o Vitor e o Marcelo Cabral deram. Uhum. Pega todas uma frase iniciando, frases, né? Cada uma iniciando com cada letra do alfabeto, para dar a noção de completude, né, da ideia, né? E acróstico sempre esteve presente na minha infância, né? A de amor, B de baixinho, C de coração, isso é um acróstico, né? Você, cada estrofe ou cada verso começa com a letra do alfabeto. Por que se fazia isso? Pô, se nos meus 36 anos eu tô lembrando da música que eu aprendi com 4, né? É para aprender o abecedário, né? É para fins pedagógicos, né? Salmo 119 é um ótimo exemplo de acróstico, certo? Vamos ler, né? Vamos ler aí uma porçãozinha, né? Vamos lá. Qual que é o texto aqui interessante para ler, né? Vamos ler aí o capítulo 1, no versículo 35. Nos tesouros da sabedoria estão as máximas da ciência, mas para o pecador a religião é execrável. Desejas a sabedoria? Guarda os mandamentos e o Senhor a dar-te-á em profusão. Porque o temor do Senhor é sabedoria e instrução, e o seu agrado é fidelidade e mansidão. Não desobedeças ao temor do Senhor e não vás a ele com o coração fingido. Não sejas hipócrita diante do mundo e cuida de teus lábios.
Não te eleves para não caíres e atraíres sobre ti a vergonha, porque o Senhor revelará os teus segredos e no meio da assembleia te precipitará, pois não te aproximaste do temor do Senhor e o teu coração está cheio de fraude. Aqui é uma atenção especial, principalmente a questão da sabedoria está relacionada à guarda dos mandamentos, certo? Então essa é uma tônica muito grande aqui no Eclesiástico. Certo, pessoal? Alguma dúvida com relação ao livro de Eclesiástico? Alguma dúvida que ficou aqui no meio do caminho para a gente já encaminhar para o final dessa nossa aula? Professor, você disse que os saduceus haviam sido influenciados pelos helenistas, né? Eu não sabia disso, não. Os saduceus acreditavam em algum tipo de vida após a morte? Não, os saduceus não acreditavam na ressurreição. E essa é uma das grandes ironias, né? Porque quem são os saduceus? Os saduceus são basicamente a casta sacerdotal. Então, aqueles que cuidavam da religião de forma oficial eram aqueles que não criam na vida após a morte. Né? Quem cria na ressurreição? Eram os fariseus, mas o problema é que os fariseus não fazem parte do grupo religioso que cuida do templo, ou seja, não são sacerdotes. Né? É como o seguinte, na igreja você tem o pastor e você tem o professor de escola bíblica dominical. Né? Pode ser um diácono, pode ser um irmão leigo. Né? O pastor é pastor. O pastor está lá na frente para impetrar a bênção e servir os elementos da ceia. Você pode saber até mais que o pastor, mas aquilo você não vai poder fazer, porque é incompatibilidade de ofício. Então, os fariseus, eles criam na ressurreição, e a gente fala muito mal dos fariseus, mas os fariseus, eles nasceram com um intento muito bom. E a forma de interpretação bíblica farisaica, né, na sua vertente mais de interpretação mais literal, é algo que ficou para a história e foi legada para a própria tradição cristã. Agora, os saduceus, e o Ben Siraque, ele é de família sacerdotal. Né? Ele é de família sacerdotal. Então, parece que há uma certa influência de ideias gregas que, de alguma forma, começaram a mudar a compreensão, né, dessas pessoas em relação à lei, em relação especialmente ao Antigo Testamento. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, acrescentar em alguma coisa? Paulo, você disse que os saduceus foram influenciados mais pelo Ben Siraque, pelo helenismo. Os outros grupos religiosos, né, os fariseus, eles têm alguma influência também dessa cultura grega ou não? Os fariseus, eles estão mais alinhados ao espírito de você preservar a tradição dos pais. Então, note, a linguagem de tradição, ela é elencada no Novo Testamento por quê? Porque foi uma forma dos fariseus sobreviverem no meio de um tempo onde a cosmovisão reinante é outra, de manter a sua identidade como judeus. Então, quando Jesus fala que os saduceus estão mais presos à tradição do que à lei, acabou sendo que os saduceus começaram num propósito bom de guardar sua identidade, mas aquilo começou a ser a própria razão da sua a própria razão da existência, né? O meio passou a ser o seu próprio fim. Então, os fariseus, eles tinham esse zelo pela lei. E o que é a tradição? É uma forma de guardar a lei. Né? Por que os saduceus tinham a bronca dos discípulos? Porque eles comiam sem lavar a mão. Porque lavar a mão era um ato que, de alguma maneira, simbolizava a purificação interior. Agora, qual que foi o grande problema? É que a purificação interior ficou lá para trás. Eles ficaram com lavar a mão. A lei ficou lá para trás. Vale a nossa tradição. Na igreja acontece a mesma coisa.
né? O que é a tradição da nossa igreja? A tradição da nossa igreja é a interpretação que a nossa igreja dá à lei, à palavra de Deus. E essa interpretação e essa forma didática, ela pode usurpar o lugar do próprio conteúdo. Ou seja, a forma e a metodologia nunca podem superar o conteúdo em si. Pelo contrário, a forma e a estrutura, elas servem ao conteúdo. E se o conteúdo fica, e se a forma ou a estrutura ganha proeminência em relação ao conteúdo, aí Jesus chama de hipócrita. Por quê? Porque, na verdade, se faz de alguma coisa que interiormente não é. Ou seja, o interior falta conteúdo, mas o exterior é aparente. Entendeu? Então aí tem uma incongruência de ser e fazer. Né? Legal? Certo, pessoal? Sexta-feira, né? 11h20 da noite, né? Não é brincadeira, não. Todo mundo vai pro céu só por causa disso aí, né? Então vamos terminar, né? Vamos terminar para o professor sair legal, né? Todo mundo vai, né, descansar bem, vai assistir um Netflix, né? Para deixar de pensar nos apócrifos, né? Então, pessoal, muito obrigado pela aula de hoje. Obrigado também por vocês entenderem a situação de hoje ter tido que adiar em 1 hora o horário da aula. Muitos irmãos não estão presentes, mas abraço também a você que está acessando o conteúdo aí gravado. E nos vemos terça-feira, né, às 21 horas, para a conclusão da nossa aula, quando nós falaremos aí sobre Baruque e Carta de Jeremias, né? Um conteúdo profético aí da nossa jornada. Ó, já está acabando, ó, pensa pelo lado positivo. Já passamos agora da metade, né? Agora é segundo tempo, intervalo, né? Agora é segundo tempo, vamos lá com ânimo, pessoal, porque esse conteúdo é um conteúdo muito legal e muito rico, tá bom? Deus te abençoe, bom descanso durante esse fim de semana, né? Que todos possamos adorar o Senhor com alegria no domingo e com o espírito revigorado nos vemos na terça-feira, tá bom? Tchau, pessoal. Deus abençoe a todos. Boa noite, Obrigado. professor. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, gente. Com Deus.